Agora vamos dar início à penúltima sessão, panorama das pesquisas de pós-graduação em demografia, informação em saúde e saúde pública. A ideia dessa sessão é conhecer trabalhos de alunos da pós-graduação que trabalham com informação, seja censal, inquéritos, estatísticas vitais vinculadas à saúde pública. Foi difícil selecionar os trabalhos, porque são muitos trabalhos que são importantes dentro de cada uma das pós-graduações, mas eu acho que a gente fez. O Luiz Cláudio vai apresentar agora cada um dos alunos e os programas que representam. Bom, nós temos 1 hora e vamos em frente. Muito obrigada a todos vocês que aceitaram o convite, que estão aqui para apresentar. Ótimo. Obrigado a todos. Eu queria, aqui talvez na condição de vice-coordenador do GT Saúde, tá, cumprimentar a Dália pela organização do evento, apesar da gente estar na organização também, no final das contas, quem botou a mão na massa para valer, quem estava aqui à frente fazendo todos os contatos, né, eu ajudei um pouco a carregar o piano, ou talvez o pandeiro, ou as platinelas do pandeiro, né, Dália? Mas, então, assim, agradecer a Dália o suporte todo, que eu tenho certeza das meninas todas que ajudaram e contribuíram para que a gente fizesse esse evento aqui. Então, nós vamos apresentar, nós tínhamos até ontem 3, talvez 4, hoje temos 5 alunos para apresentar, em 1 hora. Então, nós temos 10 minutos, tá certo? E é interessante que os trabalhos vão abarcar diversos sistemas de informação, diversas fontes de dados, que têm tudo a ver com o tema do nosso seminário. A primeira a apresentar vai ser a Renata Clarice, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre mortalidade por homicídios na cidade de Natal, em 2010, e usando 2 fontes de dados, né, o do DataSUS e os dados do ITEP. Tá certo? 10 minutos, Renata. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos. E agradecer também a Dália pelo convite e parabenizar o evento, tá, pela organização. Então, meu nome é Renata, né? Sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do mestrado em Demografia, da primeira turma em Demografia, da UFRN, da Universidade, a primeira corte, né, como Lara fala, dos demógrafos, futuros demógrafos. E esse é um trabalho, na verdade, assim, um início, né, de um trabalho que nós propomos, né? A gente vai falar da mortalidade por homicídio em Natal, com os dados de 2010, e investigamos esses dados do DataSUS e do ITEP, né? E nesse trabalho tem o Tiago, que também é do mestrado em Demografia, Lara, e o professor Mardoni, Lara, coordenadora do programa de Demografia. Então, assim, a estrutura do trabalho, como o nosso espaço é bem reduzido, né, então a gente teve até que tirar algumas coisas, então eu vou passar rápido. A gente queria falar um pouco da mudança na estrutura etária do Brasil, né, da população brasileira, a mortalidade por causas no Nordeste, para a gente verificar as principais causas, verificar as causas mal definidas, que também já foi bem discutido aqui, e comparar os registros de óbito do sistema de informação do DataSUS com do ITEP. E, por fim, que é o objetivo principal desse trabalho, que era verificar, fazer uma análise espacial desses dados de homicídio na cidade do Natal. Então, aqui os objetivos, né, verificar essas principais causas de morte no Brasil e Nordeste, comparar as informações dos 2 sistemas, né, que o ITEP é o Instituto, deixa eu colocar aqui, Instituto Técnico Científico de Polícia do Rio Grande do Norte, e investigar se há associação, na verdade, dos homicídios no local de ocorrência do óbito com o de residência da vítima com o de ocorrência. Então, aqui, rapidamente, só para a gente ter uma ideia da população do Brasil, né, que a gente vê em 1950, 2000 e 2050, uma projeção, né, como que o comportamento da população, porque isso, com certeza, tem impacto assim, nas causas de morte. Né? Como está diminuindo a estrutura nos grupos etários mais jovens e aumentando a população mais idosa. Então, aqui, as principais causas, como a gente pode ver,
doenças infecciosas parasitárias, no Brasil e no Nordeste. A redução que o Brasil tende a níveis do Brasil, doenças por neoplasias, mostrando crescimento. Aqui, as causas externas do Brasil e no Nordeste. E não dá para falar muita coisa, mas eu vou passar rápido. E doenças do aparelho circulatório, né, que são as maiores causas, desde de 1979 a 2010, são esses dados. Então, aqui, para a gente verificar as causas mal definidas, a tendência considerando o Nordeste, para a gente verificar que essas causas eram bem mais altas desde 1970 e tendem a cair rapidamente. Então, aqui a gente selecionou os acidentes de transporte, os homicídios, as principais causas, para a gente verificar aqui no Nordeste, para mostrar que houve um grande crescimento dos homicídios de 1990 a 2010, não é? Com relação ao Sudeste, só para mostrar assim, o mais alto, o mais baixo, né? Que no Nordeste, o Sudeste está diminuindo esses números de óbito por homicídio, né? Aqui nós temos as capitais do Nordeste, mostrando aqui só as principais causas, que as causas externas elas ocupam o segundo lugar, né, das causas as principais causas, né? E aqui mostrando que a capital Maceió, que hoje, com esses dados de 2010, também do DataSUS, estão mostrando que é a capital mais, não sei se considerar violenta, mas que maior vítima de homicídio, né? E Recife mostrando a menor com relação a Natal, que hoje tem mostrado dados de crescimento, né, nas taxas de homicídio. Aqui a mortalidade proporcional por sexo, né? A gente está verificando onde tem esses quadradinhos feminino e essas bolinhas o masculino, só para ilustrar a maior vítima por homicídio entre os homens, as causas externas. Ok. Então, aqui eu vou passar rápido, só para comparar os dois sistemas, mostrando como que a gente verificou por sexo, que os resultados foram iguais do DataSUS com o ITEP. Então, por isso que a gente vai trabalhar só os dados do ITEP. Aqui, por faixa etária, o que a gente verificou? Que o DataSUS ele registrou um caso com menos de 1 ano de idade e o ITEP ele classificou nesse grupo de 5 a 9 anos e nos últimos grupos que o DataSUS registrou e o ITEP não. Aqui o Estado Civil também. Tá? Só para verificar que os dados eles estão iguais, assim, o DataSUS com o ITEP. Assim, algumas variáveis são diferentes com relação a algumas categorias, né? Onde, por exemplo, aqui no local de ocorrência, o DataSUS ele registra mais como local de ocorrência e no caso, outros, né, que ele não registra, e no ITEP, não. Então, aqui, para a gente verificar só a distribuição espacial dos locais que ocorrem os homicídios de vítima de ocorrência. Então, para isso, a gente fez um teste, né, para verificar. Aqui é o mapa da cidade do Natal, para vocês terem uma ideia. A região norte, sul e sudeste. Norte, sul, leste e oeste. A região norte é a que tem mais proporção de pessoas. E aqui o valor da renda nominal. Na região norte, a gente tem 0,92%. A região sul é a que tem a maior renda, 3,45%. Leste, 2,86%. E oeste, 0,99%. Só para vocês conhecerem aqui a estrutura etária de cada região, né, onde a gente pode destacar a região, verificar a região norte e a região oeste, que tem uma grande concentração ainda de pessoas mais jovens, né? E a região sul e leste são as que já são mais envelhecidas, essas regiões. Então, aqui, esses gráficos eles estão mostrando pontos, foram identificados esses pontos de local de residência da vítima, e, nesse outro gráfico, os pontos de ocorrência, os bairros de ocorrência da vítima. Aí, então, para isso, nós fizemos o mapa de Kernel para verificar se há essa concentração das regiões, né, onde ocorrem mais vítimas. Na região norte de Natal
e grande parte da região oeste também. Então, nós fizemos um teste, utilizamos aqui uma função M, que também não dá para explicar muito sobre ela. Aqui a gente tem os valores observados, onde a gente tem um ponto, o local de residência da vítima, e ele sai buscando esses 10, 20, 30, 40, 50, são pontos que ele procura no destino. Então, assim, um ponto do bairro da vítima, do local da vítima, quantos pontos próximos a esse local. Então, aqui é só para verificar, para poder fazer o teste. Aí, aqui são os dados estimados. Então, a gente está vendo... Essas duas tabelas estão só mostrando que essa associação existe. Assim, tá bem diferente dos pontos de residência da vítima com os locais de ocorrência. Então, a gente fez um teste e a gente verificou que há evidências de que, assim, esse padrão, esses dados, eles não são aleatórios, assim. O teste está mostrando, obrigada, que realmente que há muitos casos de onde a vítima reside, ela vem a sofrer o óbito por homicídio, né, no mesmo bairro. E só isso. Aqui a conclusão. Pela técnica do alisamento de Kernel, né, verificou-se que existe presença de padrão espacial de aglomerados em alguns bairros de Natal. E a técnica de destino e origem é que existe fortes indícios de que a vítima de homicídio no município de Natal, em 2010, tende a ir a óbito no mesmo bairro de residência. Aqui, obrigada. Obrigado, Renata. 10 minutos, assim, precisão, tá vendo? É difícil, né, falar em 10 minutos, né? Mas é isso, mas é possível. Tá vendo? Você mostrou que é possível, né? Vamos convidar agora a Aline Marques, que é da Fiocruz, e ela vai falar sobre análise de causas de internação de idosos segundo a classificação de condições sensíveis à atenção primária no Rio de Janeiro, né, usando dados do Sistema de Informação Hospitalar e do CIAB também. Bem, essa dissertação ela foi apresentada na Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, que é da Fiocruz, no Programa de Mestrado de Saúde Pública em Planejamento e Gestão, em abril. As orientadoras foram a Carla Andrade e a Dália Romero. Foi apresentada no comecinho desse ano. Então, para ser rápido, eu já vou começar do objetivo. Então, o objetivo geral foi analisar a evolução temporal das internações de idosos de 60 a 74 anos, segundo a classificação de internações por condições sensíveis à atenção primária, e identificar sua relação com indicadores de acesso aos serviços primários de saúde oferecidos pelo SUS aos idosos residentes no Estado do Rio de Janeiro no período de 2000 a 2010. Os dados que eu usei no trabalho foram os dados do SH, do Sistema de Informação Hospitalar do SUS. Nós identificamos as internações a partir da IH. Do CIAB, do Sistema de Informação de Atenção Básica, nós calculamos a cobertura da Estratégia de Saúde da Família. E usamos também o censo para calcular as taxas de internação. Todos os arquivos a gente pegou direto do DataSUS, os arquivos reduzidos da IH, e algumas informações do CIAB e informações sobre a população também, foi direto do DataSUS. Então, passando por alguns resultados aqui, mostra o número de internações e a taxa. Então, a coluna são os números de internação. Então, percebe, nos últimos 10 anos, a coluna mais escurinha de baixo são as condições sensíveis à atenção primária. Então, a redução maior foram nessas internações. Foi uma redução de quase 20 mil internações, a taxa global de internação diminuiu cerca de 35%. A taxa a internação sensível correspondeu a 99% dessa redução. Então, mostra, né, a robustez do indicador, que ela reduziu 51%. Aqui a gente mostra a taxa de internação por condições sensíveis segundo o sexo. Tem o homem, a linha de cima, e a mulher embaixo. Então, observa-se em todo o período reduziu, segundo o sexo, tanto mulher quanto homem, mas persiste uma desigualdade de sexo. Agora, eu apresento nessa tabela as taxas de internação por condições sensíveis
nos principais grupos. As internações de idosos concentraram-se nos 3 grupos do aparelho circulatório, respiratório e doenças endócrinas. Mais de 50% das internações se concentraram nesses 3 capítulos. E as principais causas, aqui eu vou primeiro mostrar na redução de 2000 para 2010, reduziu o risco, né, de 44,9 para 21, uma redução de quase de 50%. As principais nas doenças de maior redução foram aqui do aparelho circulatório, insuficiência cardíaca e as doenças cerebrovasculares. E as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, também uma redução significativa. Vou passar. E aqui nas últimas colunas eu coloco o risco, a desigualdade de sexo, que a gente fez uma razão entre a taxa de mortalidade masculina pela feminina. Então, os homens apresentaram maior risco, principalmente nas doenças respiratórias, aqui chegando a quase o dobro das mulheres. Nesse gráfico, eu mostro a variação relativa de cada doença, das 6 principais causas de internações sensíveis, como no tempo elas se comportaram, que nem todas se comportam de maneira homogênea. Então, a doença obstrutiva crônica foi a que mais reduziu no período, reduziu cerca de 73%, seguida das hipertensões e insuficiência cardíaca, ambas reduziram 60%. As doenças cerebrovasculares, pois a diabetes também teve uma redução. E, por último, a angina, com uma menor redução. Nesse gráfico, nós fizemos um teste de correlação simples, de linear, entre a cobertura do PSF e a taxa de internação. Então, botando a linha de tendência, mostrou uma correlação negativa. Então, quanto maior a cobertura do PSF, menor era a taxa de internação por essas causas. Então, a tendência de redução da internação foi cerca de 16% da internação dos idosos no Rio de Janeiro, sendo que as condições sensíveis foram mais de 50% das internações. Essa tendência de redução foi observada em outros estados, como Minas Gerais, no trabalho da professora Laura, e também outros trabalhos internacionais mostrando essa tendência de redução. A desigualdade de sexo pode ser explicada tanto pelo aspecto sociocomportamental dos homens, uma exposição de maior risco durante toda a vida. A diferença de esperança de vida no Rio de Janeiro chega a ser 9 anos entre homens e mulheres. A utilização de serviços também pode explicar um pouco. Os homens procuram menos serviços ambulatoriais e mais os serviços de emergência, que pode mais doenças em estágios mais avançados. Então, os 2 grupos principais foram doenças do aparelho circulatório, então que mostra que o acompanhamento da hipertensão ela pode reduzir ainda mais essas internações. Obrigada. As doenças do aparelho respiratório também, e é nelas que concentram a desigualdade de sexo. E, embora o benefício de se deixar o hábito de fumar seja mais significativo nos jovens, pesquisas mostram que em idosos de até 65 anos, a interrupção do fumo pode aumentar em 2 anos a esperança de vida. Então, os testes de coleção mostram que a cobertura do PSF ela tem relação negativa, então, quanto maior a cobertura, menor essa taxa de internação. E diversos estudos confirmaram essa mesma tendência em outros estados e em outros países. Algumas limitações do estudo. Uma é a idade, que não há consenso na literatura internacional em que idade pode se considerar evitável uma internação. Então, nesse trabalho, optou-se por usar o limite de 75 anos, tendo em vista a maior prevalência de comorbidade, a gente não ter essa informação na IH. Então, outras da própria IH, como registro, o registro de episódio de internação, não de indivíduo, então pode ter o mesmo indivíduo se reinternando. Não contempla internações privadas, que no estado do Rio de Janeiro são 37%, e também os problemas de qualidade do sistema. E do SH também, problemas de qualidade e preenchimento e continuidade do preenchimento. Bom, considerações finais. Controle controle e prevenção das complicações de doenças crônicas, assim como maior atenção à saúde do homem, pode representar uma redução ainda maior das internações por condições sensíveis no Estado. O avanço da organização da atenção primária em saúde no Rio de Janeiro vão provocando impacto significativo na morbidade hospitalar da população idosa. E as internações por condições sensíveis mostraram-se um importante instrumento para a gestão, na medida que identificam as principais causas sensíveis à intervenção do sistema de saúde.
É isso. Obrigada. Muito, tá vendo? Elas estão aí para mostrar que pode apresentar um trabalho em 10 minutos, né? A Dália está lembrando aqui. Muito bem. Obrigado. A gente vai convidar agora a Jaqueline Rômio, que é aluna da pós-graduação em Demografia da Unicamp, do NEPO, e vai falar sobre a vitimização de mulher por agressão física e raça e cor, usando dados da PNAD. Oi, obrigada. Sou estudante de doutorado, né? E na minha tese eu estou tentando, né, analisar a base de dados de informação da saúde para averiguar a questão da morbimortalidade feminina segundo raça-cor. Então, eu estou usando diversas bases de dados. Eu estou usando a declaração de óbito, que eu já estudei durante, né, o mestrado, avaliando o que difere, né, o homicídio, a morte por agressão física da mulher em relação ao homem, e as questões raciais envolvidas nisso, questões sensíveis de gênero, como o local onde essa mulher foi assassinada, o tipo de meio que foi utilizado, tudo isso tentando, né, adquirir informações que respondam o que sobre a violência contra as mulheres no Brasil a gente pode revelar através dessas bases. Também eu estou estudando a ata de internação hospitalar, procurando também a categoria de internações por agressão física, e aí analisando as relações entre internação por agressão física e morte em sequência. E também todas as características que se pode analisar através desse documento de saúde. Também eu tenho analisado, né, um outro documento, que aí, nesse dossiê todo, eu vou expor a minha tese, né? Tenho analisado também as fichas de notificação compulsória do Viva Contínuo e Viva Sentinela, que aí é mais sobre a questão da violência sexual, né, e doméstica contra a mulher, onde aí sim já começa a aparecer indícios de gênero mais evidentes sobre a especificidade da mulher na situação de violência. Aí, outra possibilidade que eu levantei foi analisar também as pesquisas de vitimização e condição de vida, que aí é essa que é a fase que eu estou. Estou fazendo um aprofundamento mesmo de cada uma dessas bases, e agora eu estou na PNAD. Então, a PNAD, eu não vou mostrar muitos slides, né, porque pouco tempo aí não vai dar. Então, a PNAD, ela, em 1988, ela, em seu suplemento, porque toda a PNAD, além do corpo total, onde você adquire as informações sociodemográficas, de domicílio, tal, daquela família, você também tem um suplemento. E, em 1988, a PNAD teve o suplemento sobre vitimização, só que a pergunta era agressão no sentido amplo. Então, não foi essa que eu analisei, porque eu queria a agressão física. Em 2009, a PNAD repete, mas já com um corpo mais elaborado para a questão vitimização e acesso à justiça. O outro não tinha esse nome, né? E aí, nessa, sim, ele traz a pergunta: você já foi vítima de agressão física no ano que se passou? Aí pergunta: quantas vezes você foi agredido? Agredido ou agredida, porque é para homens e mulheres, né? Você registrou a queixa? Você notificou? Né? Deu a queixa? Notificou? Sim, não? Quem foi o agressor? Aí essa é uma pergunta muito importante, é uma resposta muito importante para o caso da violência contra a mulher. E também a possibilidade de você saber o local onde essa ocorrência se deu. Se foi na residência, se foi na residência de terceiro, se foi na escola, se foi na rua. E aí, através disso, né, eu estou tentando capturar dimensões explicativas mesmo para o fenômeno da vitimização feminina. Tenho utilizado bastante o conceito do femicídio, né, que é um conceito de violência contra a mulher, mas num aspecto amplo, a violência contínua até chegar à morte, e aí sim, todos esses documentos vão me ajudar a demonstrar essa teoria, eu espero, né?
E aí eu vou mostrar algumas tabelas que eu já consegui chegar, assim, só com a PNAD, que seria interessante. Ah, isso daqui não... Então, a PNAD, né, infelizmente, eu não sei explicar bem, mas a violência é um tabu na sociedade, tanto para homens quanto mulheres. E aí a PNAD, ela vai pedir uma declaração, a pessoa própria que vai falar sofri ou não. Então, ela conta da disposição da pessoa em declarar quem foi o agressor, se ela sofreu, e o próprio entendimento dela como uma vítima da agressão. Porque a agressão física é uma coisa ampla, pode sair desde um puxão de cabelo até uma agressão mais grave, né, que gere até internação. E aí isso depende, né, do próprio entendimento. Então, aí, quando a gente vai para o dado, né, a proporção, a gente encontra, sem ser de raça, primeiro falar geral, você vai encontrar 1,8% dos homens dessa PNAD de 2009 declarando que são vítimas de agressão e 1,3% das mulheres declarando que são vítimas de agressão. Porém, é uma das únicas pesquisas nacionais com esses tipos de informação que a gente tem, e eu acho que é muito importante a gente utilizar. Aí, aqui, observando questões raciais, a gente sabe que a violência atinge de maneira diferenciada por raça, cor também, por território, por situação conjugal. Então, eu tenho feito vários testes e o diferencial racial eu já encontro desde a primeira tabela. Então, você vê, é pequena, mas pelo tanto de pessoas que falaram, é uma diferença grande e que pode ser relacionada mesmo até o homicídio, né? Que também mantém essa diferença entre população negra e população branca, onde a população negra é mais vitimizada. Aí aqui, desculpa, eu escrevi um pouco, eu não coloquei, a categoria que eu tenho utilizado é homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra, né? E aí você vê que, além da diferença de cor e de sexo, regionalmente também as diferenças se distribuem de maneira diferenciada. Então, você tem uma diferença racial mais marcante entre homens brancos e negros no sul. Você tem uma diferença grande entre mulheres negras e brancas no centro-oeste. Então, tudo isso daí são indícios que eu estou colecionando. Então, para falar que também a violência se distribui de maneira diferente no território. Aí, aqui é uma tabela mais densa na questão de gênero mesmo, que é relacionar o tipo de agressor com o local de agressão. Que, geralmente, o pessoal não fala assim, não vamos estudar a questão da violência contra a mulher porque ela é menos agredida do que o homem. Porém, é agredida de maneira bem diferenciada. E é nesse ponto que eu insiro a minha tese. Então, você vê a mulher, tanto branca quanto negra, né, na residência, sendo mais agredida pelo cônjuge, no local público, por desconhecidos, né, mas também aqui para a mulher negra se apresenta o companheiro como um dos agressores. Então, aí eu ainda estou ainda interpretando todas essas possibilidades. Também o número de vezes que a pessoa foi agredida tem relação com gênero. Eu estou analisando também aqui a questão da residência de terceiros, onde também apareceu, olha, não sei se vocês conseguem ver aí, que eu não marquei muito bem, mas, por exemplo, o companheiro aqui na residência para a mulher branca, ela representou 27, né? Na residência de terceiro, seria o maior agressor seria a pessoa conhecida para a mulher branca. Aí, para a mulher negra, por exemplo, já se apresenta aqui majoritariamente a pessoa conhecida também, mas também se apresenta aqui o cônjuge, de maneira mais presente do que para a mulher branca. Então, eu estou estudando algumas relações de gênero e raça, que eu estudo interseccionalidade de gênero e raça. Então, eu procuro ver o que é diferencial para a mulher negra e para a mulher branca e explorar todos esses dados, né? Eu ainda estou começando, né? Faz 2 anos, ainda estou explorando as bases. Ainda não comecei eu não tenho resultados ainda. São apenas hipóteses iniciais.
Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline. Vamos convidar agora a Marília Nepomuceno, que é da pós-graduação do CEDEPLAR, e vai falar sobre expectativa de vida saudável no Brasil, com base em método intercensitário, né? Bom, meu nome é Marília, eu vou apresentar aqui a minha dissertação. Eu fui orientada pelo professor Cássio e é isso. Agora eu sou aluna do doutorado no CEDEPLAR. Terminei o mestrado lá e agora eu estou fazendo doutorado. Então, o objetivo principal desse trabalho foi calcular a expectativa de vida saudável dos idosos brasileiros nos períodos de 1998, 2003 e 2003 e 2008. Os objetivos específicos, o primeiro é analisar a tendência da expectativa de vida saudável e discutir o cenário de compressão ou extensão da morbidade no Brasil. No Brasil, muitos estudos já foram, muitas pessoas, né, muitos trabalhos já calcularam a expectativa de vida saudável dos idosos. Só que o cenário de compressão ou extensão da morbidade é pouco discutido. Então, uma das ideias é discutir esses cenários. E o outro é calcular a expectativa de vida saudável dos idosos, condicionadas e não condicionadas a partir dos estados de saúde específicos em diferentes idades. Esse segundo objetivo, ele só é possível pela técnica que a gente aplicou, que é uma técnica que foi desenvolvida pelo Guillot e Yu, e que permite, por meio de dados transversais, estimar as expectativas de vida condicionadas. A justificativa é a necessidade de verificar o aumento da longevidade, necessidade de verificar se o aumento da longevidade está sendo acompanhado por melhorias no estado de saúde. E esta preocupação é importante para o sistema de saúde, pois a deterioração da saúde está vinculada a gastos crescentes, especialmente a definição da demanda por cuidados de longa duração dos idosos. A outra justificativa é a carência na literatura, que eu já falei, né, sobre a discussão sobre compressão e extensão da morbidade, e a necessidade de medir as transições entre os estados de saúde, que é uma coisa mais complicada de fazer, nível nacional, porque a gente não tem dados longitudinais. Aqui, eu vou passar rapidinho, que existem diferentes teorias, né, que tentam explicar o contínuo adiamento da idade à morte por doenças crônicas, e cada qual com diferentes implicações para o período de morbidade e incapacidade vivido pelos idosos. O primeiro é a extensão da morbidade, que devido às medidas os avanços tecnológicos, né, para evitar a morte por doenças crônicas, isso, numa perspectiva individual, causa um prolongamento, né, um aumento da proporção do tempo vivido com incapacidade ou doenças crônicas. A compressão é o contrário. De acordo com essa teoria, por medidas preventivas, é possível você adiar a idade de início dessas doenças, das doenças crônicas e das incapacidades, e diminui o período que você vive com essas doenças. E o equilíbrio dinâmico é uma teoria, é a terceira teoria, que ela, segundo essa teoria, você pode reduzir a idade à morte está sendo adiada em função da redução do tempo vivido com incapacidades ou doenças crônicas leves e o aumento, a diminuição das capacidades, da proporção do tempo vivido com doenças crônicas graves e o aumento do tempo vivido com doenças e incapacidades moderadas ou leves. Então, aqui, mais uma vez, só uma revisãozinha rápida, que os estudos brasileiros mostraram, porque no Brasil a expectativa de vida já foi calculada por uma série de indicadores. Assim. Então, dependendo da definição que você usa para definir o estado não saudável, os resultados variam muito.
Então, os estudos que utilizaram a incapacidade funcional mostraram que cerca de 20% da expectativa de vida dos idosos é vivido com algum tipo de incapacidade. E esses estudos observaram também importantes diferenciais por sexo. Concluíram que as mulheres, apesar de viverem mais, vivem mais tempo com alguma incapacidade funcional. Um outro estudo foi feito da tendência da expectativa de vida saudável dos idosos, só que entre 1998 e 2003, e observou um aumento da expectativa de vida vivida livre de incapacidade funcional, tanto para homem quanto para mulher. Eu usei a PNAD de 1998, 2003 e 2008, e a pergunta que eu utilizei foi, normalmente, por problema de saúde, tem dificuldade para alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro. Essa pergunta avalia 3 das 6 atividades que constituem o indicador de AVD. E a gente utilizou também as tábuas de mortalidade. Eu vou falar rapidinho da técnica, porque é essa técnica que proporcionou o cálculo das estimativas condicionadas, né? Então, trata-se de uma técnica indireta que se baseia na abordagem multi-estado para estimar a expectativa de vida em diferentes estados de saúde. Eu vou falar aqui rapidinho que parte da abordagem intersensível. Ah, tá. Fala. Não vai ser assim. É porque é rapidinho. Ela parte da equação básica da abordagem intersensitária para estimar as probabilidades de transitar entre os estados de saúde. Eu não vou explicar, não, porque o tempo não... Mas a escolha da técnica ela é justificada pela possibilidade de se calcular a expectativa de vida saudável em estados específicos de saúde sem a necessidade de dados longitudinais. Porque no Brasil a gente ainda não tem uma base de dados de estudo de saúde, né, de nível nacional. E, dentre as técnicas desenvolvidas para estimar a expectativa de vida saudável, as técnicas de análise multi-estado e Sullivan são as mais utilizadas. Eu faço uma comparação entre as metodologias, mas eu não vou falar agora. E aqui eu vou falar dos pressupostos que a gente tem que assumir para a aplicação dessa técnica no Brasil, e alguns são mais fortes que os outros, né? O primeiro é que as probabilidades de transição entre os estados de saúde ativo, incapacidade e morte dos idosos seguem um padrão etário exponencial. Esse pressuposto não é um pressuposto muito forte, porque esse padrão foi observado nos Estados Unidos, no México, em Porto Rico, através de bases de dados longitudinais. Outro pressuposto é que esse padrão etário, das probabilidades quinquenais de transição também é exponencial. E o último, que é o pressuposto mais forte, é que apenas uma transição de saúde ocorreu dentro de cada período de observação. Isso aqui a gente teve que fazer, e o período de observação é 5 anos, porque a gente só tem esses dados para PNAD de 5 anos. Os resultados, o primeiro resultado que o método libera para a gente são as probabilidades de transição entre os estados de saúde. Então, a gente pode observar no primeiro que a probabilidade de um incapacitado se tornar ativo diminui com a idade, e a probabilidade de um ativo se tornar incapacitado aumenta com a idade, aqui para ambos os sexos. Esse resultado é o resultado esperado. E o mesmo a gente pode observar a probabilidade de um incapacitado morrer e de um ativo morrer, que segue o padrão de mortalidade já conhecido. A gente observa que o incapacitado, a probabilidade dele morrer, o nível é maior do que o do ativo. Aqui foram um viés que a gente observou em da probabilidade de recuperação do idoso nas primeiras idades, entre os idosos jovens, e uma das possíveis explicações para isso é porque a PNAD ela não pergunta a duração mínima das incapacidades. Então, acaba que a gente mensura as incapacidades crônicas e temporárias. Então, nas primeiras idades, que a probabilidade do idoso jovem recuperar a incapacidade é maior, a gente teve um probleminha na estimação dessa probabilidade, mas os autores disseram que esse viés não interfere muito na probabilidade não condicionada. Então, aqui é o segundo resultado, né? O primeiro são as probabilidades. Aqui, a gente observa que a expectativa de vida total aumentou, tanto para homem quanto para as mulheres, né? 0,17, aqui 0,20. A expectativa de vida ativa diminuiu e a com incapacidade funcional aumentou.
Isso daqui indica que os ganhos na expectativa de vida total entre os períodos analisados se concentraram nos anos vividos com a incapacidade funcional. Agora, que é um dos principais resultados do trabalho, que é a análise relativa, né? Então, a gente observa que, tanto para homem quanto para mulher, a proporção do tempo vivido com incapacidade funcional diminuiu. E esse padrão sugere a extensão da morbidade no Brasil. Só que e segue também as mudanças observadas só nas prevalências de ativos na população. Então, está de acordo com o dado bruto, né, digamos, da PNAD. Só que aqui a gente observa que a gente esperava que o declínio da mulher, de 74,5 para 73, fosse superior ao dos homens. E isso não ocorreu em função do viés que eu falei na probabilidade de recuperação dos idosos jovens, que aqui são aos 65 anos de idade, a expectativa de vida. Então, para tentar minimizar o efeito de como as PNADs coletam, né, a informação de incapacidade, a gente optou também por identificar o cenário de morbidade para os idosos aos 80 anos. E a gente também a gente também observa o mesmo cenário da extensão da morbidade. Só que agora a gente observa o que a gente esperava, que o declínio da proporção do tempo vivido como ativo das mulheres é superior aos dos homens. O outro resultado que é possível pela técnica, né, e na ausência de dados longitudinais é mais complicado, que é a expectativa de vida condicionada ao estado de saúde corrente do indivíduo. Então, os resultados demonstraram que o tempo médio a ser vivido por um idoso varia muito, né, em relação ao seu estado de saúde corrente. Então, o que a gente observa? Aqui estava vermelho, né? Mas aqui a gente percebe que a expectativa de vida do ativo é superior à expectativa de vida do incapacitado em todas as idades. Essa tabela é para os homens de 1998 a 2003. E esse padrão também foi observado para as mulheres nos 2 períodos analisados. E essa dependência com relação ao estado de saúde também pode ser observada quando a gente compara a expectativa de vida não condicionada com as condicionadas. Então, aqui, já estou acabando. Aqui, a gente vê que a expectativa de vida de um idoso, a expectativa de vida ativa de um idoso aos 65 anos é 12,26 anos. Se esse idoso é ativo aos 65 anos, essa expectativa de vida aumenta para 12,75. E se ele é incapacitado, diminui para 9,11. Aqui são as mudanças que ocorreram entre os 2 períodos. Então, a gente observa também que a expectativa de vida ativa não condicionada diminui para os homens. A expectativa de vida ativa para o idoso ativo também aumenta e a expectativa de vida ativa para o idoso incapacitado diminui em todas as idades. E, ao contrário do observado entre os homens, o número médio de anos vivido por uma mulher ativa a cada idade diminuiu entre os períodos analisados. Então, quando a gente considera o estado de saúde corrente dos idosos, a gente percebe que o estado funcional das mulheres piorou, enquanto que dos homens melhorou. Aqui eu acho que pode passar. A conclusão: os resultados apresentados sugerem um processo de extensão da morbidade entre os idosos brasileiros. As mulheres, se comparadas aos homens, vivem um maior número de anos em todos os estados de saúde analisados e, além disso, devem esperar viver uma proporção maior do restante de sua vida com incapacidade funcional. E, quando se considerou o estado de saúde inicial dos idosos, os diferenciais por sexo aumentaram, no qual observou-se uma piora do estado funcional das mulheres ativas em diferentes idades, ao passo que observou-se uma melhora dos homens. Então, assim, a grande ideia do trabalho foi mostrar uma alternativa metodológica para calcular a expectativa de vida saudável, condicionada e não condicionada. Apesar dos pressupostos adotados, os resultados ficaram coerentes com o que a literatura já apresentou. E a grande contribuição, apesar da gente ter encontrado alguns probleminhas, são as expectativas de vida condicionadas ao estado de saúde. É isso. Obrigado, Marília. A apresentação agora vai ser da Vanessa Almeida,
que é aluna da ENSP, Fiocruz, que vai falar sobre mortalidade infantil e acesso geográfico ao parto nos municípios brasileiros, e ela trabalhou com dados do SIM e do SINASC. Bom, boa tarde. Eu faço doutorado na ENSP. Minha orientadora é a doutora Célia Landman. Eu vou apresentar aqui a parte da minha tese de mestrado, que foi também na ENSP, na área de métodos quantitativos. Esse trabalho já foi publicado na Revista de Saúde Pública, já está disponível. Bom, eu não vou me prolongar, não vou contextualizar muito sobre a mortalidade infantil, que já é um tema muito discutido. Então, vou passar direto para o objetivo desse trabalho, que foi analisar o acesso geográfico à internação para o parto e verificar a sua associação com a mortalidade infantil nos municípios brasileiros. Para a realização desse objetivo, eu analisei as informações de óbitos e nascimentos quanto à adequação. Essa forma de analisar, ela foi desenvolvida por uma pesquisadora da ENSP, na tese de doutorado dela, Carla Lourenço, e eu vou utilizar os dados do triênio 2005-2007. Também foi um objetivo construir indicadores de acesso geográfico à internação ao parto, realizar a análise desse acesso geográfico por município e investigar fatores associados e verificar a associação da mortalidade infantil com esse acesso geográfico. Bom, eu coloquei a tendência de mortalidade infantil, só para a gente ter um panorama, que desde 1990 até 2010, o decréscimo foi bem grande, estamos com 17 por mil nascidos vivos esse ano. Aqui demonstrando a taxa de mortalidade infantil do Brasil comparado aos países da América Latina. O país está hoje, em 2010, a taxa dele compara-se com a da Colômbia, está abaixo do Chile, Uruguai, Argentina, como pode ser visto. Bom, agora eu vou falar das fontes de informações para o cálculo do CMI. O Ministério dispõe de 2 sistemas, o SIM e o SINASC. O SIM é o Sistema de Informações de Mortalidade e o SINASC é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos do Ministério. Eu utilizei as informações de 2005, 2006 e 2007 para esse trabalho. A persistente precariedade dos dados desses 2 sistemas não permitem o cálculo direto da mortalidade infantil em âmbito nacional ainda. E, de acordo com as estimativas do IBGE e do Ministério, a cobertura do SIM de 2008 foi 93% e de 81,7% para menores de 1 ano, enquanto para o SINASC, para o mesmo período, foi de 95,6%. Falando sobre o acesso geográfico, segundo a AMS, de 2005, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária, 5.855 estabelecimentos de saúde realizaram atendimento ao parto. Isso corresponde a 84,4% dos estabelecimentos que possuíam serviços de internação. Mesmo sabendo que o PSF ameniza as desigualdades dessa mortalidade infantil, a assistência ao parto ainda é desvinculada da atenção pré-natal. E nos grandes centros urbanos, os problemas de acesso à internação ao parto são muito frequentes, com a peregrinação das gestantes em busca de atendimento durante o trabalho de parto. Agora eu vou mostrar uns resultados. Essa aí mostrando a adequação dos municípios brasileiros, de acordo com o método que eu falei. 3.112 municípios foram considerados satisfatórios, que foi 55,9% dos municípios, sendo que a gente ainda tem 18,9% da população residindo em municípios com informação deficiente. Esses são alguns indicadores de oferta de serviço e tratamento intensivo de recém-nascidos por grande região. A proporção de municípios com menos de 1% de partos domiciliares, o Norte está com 40% de municípios com menos de 1% de parto. A região Sul e Sudeste que apresentam a maior quantidade de leitos obstétricos, que já era meio esperado, por 1.000 nascidos vivos. Mostra a região Centro-Oeste tem 2,81% de estabelecimentos que internam para o parto, e a região Nordeste é que tem o menor percentual de estabelecimentos que internam para o parto, mas que possuem UTI neonatal, por 1.000 nascidos vivos.
Essa é a distribuição espacial dos estabelecimentos que realizam partos e possuem unidade de terapia intensiva neonatal para o Brasil. Isso saiu da AMS de 2005. Podemos ver a maior concentração nas capitais e no litoral, na região sul e sudeste, principalmente ou quase totalmente. Essa é a distribuição espacial do deslocamento intermunicipal. Esse é um indicador que foi meio que o ponto-chave da tese. Ele é uma média ponderada das distâncias entre o município de residência e ocorrência do parto, de residência da mãe e ocorrência do parto. Eu calculei essa média ponderada para poder associar isso à mortalidade infantil, e essa é a distribuição do indicador. Podemos ver ali as áreas vermelhas, são a que apresentam maior deslocamento, que foi a categoria de mais de 50 quilômetros de peregrinação, né? Essa é a mediana do deslocamento por categoria de população. Só mostrar poucos resultados. Na região norte, nós temos a maior mediana, nos menores municípios, de até 20 mil habitantes, que tem uma mediana de 51 quilômetros, 51,5 quilômetros. E a região nordeste, os municípios maiores de 200 mil habitantes, têm o menor deslocamento, que é 1,8. Esse é o coeficiente de mortalidade infantil associado a essas categorias de deslocamento. A gente pode verificar que em todas as regiões tem um gradiente de quanto maior o deslocamento, maior o coeficiente de mortalidade infantil. Isso foi apresentado em todas as regiões, inclusive para o Brasil como um todo. Essa foi uma regressão múltipla que eu realizei para associar esse deslocamento ao parto com a mortalidade infantil, controlando por grande região, categoria de população, renda per capita, leitos de UTI neonatal e proporção de partos domiciliares. Essa variável se mostrou significativa, tipo a categoria de população, a renda per capita e leitos UTI, nesse modelo não se mostrou significativa, mas o deslocamento do parto, sim. Bom, as limitações desse estudo foram o uso de informações secundárias para a construção dos indicadores, que, como a gente tem precariedade de informação, provavelmente o indicador possa estar perdendo um pouco com isso. Só foram consideradas distâncias entre municípios, entre o centróide do município, excluiu-se o deslocamento dentro do próprio município. E, quanto ao cálculo direto da mortalidade, só foram considerados os municípios com informações adequadas, só os 3.112 municípios. Para concluir, considerando o deslocamento, foram observadas diferenças por região, por tamanho populacional e por nível de renda, porque na tese eu também fiz uma análise por quintil de renda, mas, por sua vez, o acesso geográfico à internação teve efeito significativo na mortalidade infantil. Vinculado à desigualdade de oferta de serviços qualificados e à falta de articulação entre o atendimento ambulatorial e assistência ao parto, o deslocamento diferenciado para a internação ao parto se mostrou como um fator de risco para a mortalidade infantil. E, apesar do Ministério da Saúde ter desenvolvido, na última década, estratégias para a melhoria da qualidade do acesso ao atendimento às gestantes, temos a constatação da insuficiência das ações para garantir o acesso igualitário à assistência. E os achados desse trabalho mostram que estratégias dirigidas a diminuir as dificuldades de acesso à assistência ao parto podem reduzir de modo significativo as persistentes desigualdades da mortalidade infantil no país. E é só isso. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Tá certo. Como essa sessão já era prevista de ser curta, é mais um estímulo, né, para a participação, né, dos alunos dos programas. A gente já tinha combinado de não abrir para debate, porque senão iria estender muito. Então, a gente vai convidar a Dália para dar prosseguimento para a nova sessão.